Pessoal, olha só, deu um probleminha na gravação aqui na minha câmera, então eu vou fazer esse início do vídeo da entrevista com o Celso, só com a imagem dele e o meu áudio, e depois quando entrar a minha câmera a funcionar, vocês vão ver eu junto com vocês. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, aqui o professor André Malman, seja bem-vindo ao meu canal de novo. Se você ainda não conhece nosso canal, vou deixar um videozinho aqui em cima do card para você conhecer o que a gente faz aqui. E hoje eu estou aqui com um convidado ilustríssimo, que é o Celso. O Celso é nutricionista e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre alimentação, qualidade de vida, saúde de forma geral. Seja bem-vindo, Celso, tudo bem? Valeu, André, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre alimentação hoje. Celso, a primeira coisa aqui que eu tenho na nossa pauta hoje é perguntar quem tu és, o que tu faz, o que tu estuda e como tu trabalha também. Tá. Então, pessoal, meu nome é Celso, eu sou nutricionista, né? Formei aqui, eu sou da região do Alto Uruguai, né? Sou de Erechim, né? Eu trabalho aqui, faço atendimento clínico, sou mestrando no programa de Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também sou tecnólogo, né? Sou graduando do curso de Tecnologia em Podologia também. Legal, Celso. E o que tu estuda no teu mestrado lá? Cara, o meu projeto lá ele está sendo realizado através do estudo, né, do comportamento alimentar das atletas do futebol feminino. E, infelizmente, esse ano não foi um ano muito bom para isso, né? A gente teve o futebol feminino interrompido, assim como todas as modalidades esportivas tiveram uma limitação por conta da pandemia, né? E da mesma forma foi com o futebol feminino. Então tá, Celso, eu tenho aqui uma lista aqui de perguntas que eu queria te fazer, mas de forma bem tranquila, a gente vai falando, se for surgindo mais alguma ideia, dependendo do que tu falar, a gente vai saindo um pouquinho da pauta, tá? Eu pensei em perguntar para ti, primeira coisa, uma coisa já bem polêmica já, para começar. Vamos começar com um assunto que o pessoal adora aí na mídia social, que é a demonização de alimentos. Eu queria saber o que tu acha dessa história de pegar um alimento X e dizer, não, esse aqui não pode comer, ou um macronutriente, ou uma vitamina, sei lá. O que tu acha disso? Cara, dessa questão de demonizar algum alimento ou dar preferência para outro, eu acho que isso é uma grande estratégia de marketing, né? Quando eu consigo fazer com que a pessoa faça uma restrição de algum tipo de alimento ou algum comportamento, eu venho e apresento para ela uma outra forma de se alimentar, outro alimento que possa substituir, onde eu posso monetizar esse alimento ou essa estrutura alimentar. E aí eu acabo falando que aquilo é extremamente ruim para ela e as pessoas acabam abandonando, né? Porque geralmente essas pessoas que vêm com essa propaganda, elas têm um alto nível de cognitivo aí de como convencer, né? Eles são grandes vendedores, né? Desse formato de alimentação. Mas assim, de forma geral, eu diria, cara, que eu não vejo nenhum alimento como culpado total por alguma coisa específica. É claro que existem pessoas que têm intolerâncias, têm alergia a componentes ou alimentos em si, e aí sim essas pessoas elas têm uma restrição específica para aqueles alimentos, que inclusive deve ser testado, né? Aí junto procurando um médico para que ele faça identificação desses componentes e essa pessoa acabe retirando da sua alimentação, né? Exato. E tem um pessoal que vende aí como best-sellers de livros que eu não sei se tu concorda comigo, mas a palavra seller do inglês não é mais vendido, é o mais vendedor, né? O melhor vendedor. O mais vendedor. Best-seller é o melhor vendedor. Então o cara que sabe vender, na verdade, é o cara que vai dizer, não, tu tá comendo errado. E existe toda uma indústria que quer te convencer de que gordura saturada é ruim, ou boa, ou enfim, que tu tem que comer menos coisas ricas em carboidratos, por exemplo, e mais coisas ricas em gordura, né? E aí, eu diria que nesses casos, né,
onde se fala muito aí de um alimento, muitas vezes você tem que ver como essa pessoa está abordando, né? Por que ela está fazendo a restrição ou a demonização daquele alimento, daquele nutriente específico, né? Uhum. É uma questão muito a ser observada, né? Quando é apresentada, a forma como é apresentada aquela restrição, porque é muito difícil hoje na alimentação, enfim, na fisiologia em si, você fazer uma afirmação assim pontual dizendo que algo é totalmente nocivo ou que algo é totalmente benéfico, né? Essas verdades Uhum. absolutas, elas não são, elas são meio irreais e às vezes até superficiais na questão, né, da verdade delas. Aproveitando, entrando nisso, né, já queria passar para a próxima parte, que meio que tem a ver com isso, que é a questão das dietas da moda, né? A gente tem aí dieta low carb, dieta paleolítica, dieta gluten free, a cetogênica, que é uma low carb mais restritiva ainda, né? Eu não sei se eu tô certo nisso, mas pelo que um pouco que eu estudei sobre isso, a cetogênica é uma dieta que ela foi criada para pessoas obesas, mórbidas, para fazer por um período curto para ter uma diminuição drástica do peso. E tem vários livros aí, dos quais eu já li uns 3 ou 4 aí, falando como se tu pregasse a dieta cetogênica para a vida. Eu queria que tu me dissesse o que tu acha dessa história de abolir o carboidrato, ou também de abolir o glúten, de abolir a lactose, para pessoas que não têm intolerância, claro, né? O que tu acha dessas linhas? Hoje em dia, muitos indivíduos eles relatam, né, desconforto em ingerir alguns alimentos, né, Uhum. por exemplo, que é o caso do glúten e da lactose. Mas nesse caso, esses indivíduos que fazem esse relato, eles devem testar se eles são mesmo têm alguma intolerância, né, ou algum Uhum. desconforto do sistema gastrointestinal, que esses alimentos levem eles a essa alguma patologia ou algum incômodo que vai prejudicar o dia a dia deles, né? Mas Uhum. tipo, tirando esses indivíduos, eu acredito, cara, que, por exemplo, o leite, ele está sendo muito retirado das dietas. Ele é um alimento muito importante, né? O fornecimento de cálcio, né? De outros nutrientes aí para nossa dieta. Referente às dietas da moda, enfim, a dieta cetogênica, por exemplo, além disso que tu falaste, né? Ela foi utilizada para indivíduos que têm algumas doenças neurológicas e que os carboidratos em excesso causam Uhum. muito estímulo e esses indivíduos acabam tendo convulsão e tudo mais. E Sim, quando sim. você faz a restrição dos carboidratos, essa gordura, e aí a dieta cetogênica original, ela é muito rica em gordura, ela chega a ter 90% aí de gordura, né? Diferente do que Sim. é vendido como no mundo fitness aí como dieta cetogênica, né? Ela é Aham. uma restrição mesmo, e esses indivíduos eles passam a ter menos convulsões, né? Então, ela é benéfica por esse fato. Agora, eu falar do ponto de vista clínico, uma dieta cetogênica às vezes é uma dieta bem rica em gordura, né? Então, você tem que saber selecionar a origem desses alimentos para poder utilizar essa estratégia, que na verdade todas essas dietas são estratégias. Elas podem ser Sim. usadas em algum momento, mas talvez você seguir só por esse caminho não seja mais adequado, né? O ideal é você conhecer sobre alimentação e entender em que momento ela pode ser útil para você. Uhum. Concordo contigo, Celso. Seguindo essa linha de raciocínio, por exemplo, a dieta paleolítica, que também é outra, que segue, para Sim. mim, nada mais são do que derivações umas das outras. Né? O cara diz, ah, não, aqui a paleolítica tem um alimento X que não pode, a dieta low carb tem o alimento Y que não pode. Na paleolítica Sim. que eu vejo, a ideia seria remeter a nossas origens lá do paleolítico, né? E eu queria Uhum. saber o que tu acha dessa história de duas coisas. Primeiro de a gente voltar a uma alimentação do pessoal que tinha uma expectativa baixíssima de vida, né? E o segundo Sim. de pegar agora, não sei se tu já viu alimentos paleolíticos industrializados. Isso não faz sentido nenhum do meu ponto de vista, Não né? tem, Então eu queria não saber o tem que tu acha sentido. dessas duas coisas, né? A dieta paleolítica é uma dieta que é feita para, como tu falou, para a gente retornar às origens, porque as pessoas acreditam que com essa epidemia da obesidade, elas observam o Uhum. ser humano naquela época e vê que ele tinha traços mais saudáveis, né? Então, não Uhum. tinha tanto acúmulo, né, de gordura, enfim.
E aí, o que se baseia? São alimentos que derivam aí da caça, da coleta, né? Então, Uhum, animais mais silvestres, enfim, né? Pelo menos é o que deveria ser na origem da paleolítica, frutas, uhum. oleaginosas, tudo derivado de coletas. E aí se exclui um pouco dos cereais, né, que são de um período onde o ser humano começa a produzir através da agricultura, né? Ele deixa de ser nômade e ele começa a produzir os próprios alimentos. Então esses cereais Aham, eles são um pouco excluídos, até pela questão que eles acreditam que o glúten é muito nocivo, enfim, que esses aham. processos de industrialização dos alimentos acabam prejudicando os alimentos. Isso, em suma, não deixa de ser uma verdade, né? Quanto mais industrializado o alimento, muitas vezes Sim, mais claro. agentes nocivos. Mas o que a gente tem que pensar na dieta paleolítica? A dieta de caça que os seres humanos utilizavam, né, nesse período, né, caçando animais silvestres, se você for olhar os artigos, eles comentam que a taxa de gordura desses animais silvestres era entre 2, 3, até 6, 7% de gordura. E a Uhum. carne que é utilizada hoje no paleolítico, né, na maioria das dietas paleolíticas, é uma carne de animais produzidos em cativeiro, né, animais produzidos para corte, que Uhum. são Uhum. domesticados e são produzidos com essa finalidade. Então, o percentual de gordura desses animais é de 20, 30%. Então, é Sim, muito sim. superior, né, a quantidade de gordura dos animais que eram utilizados no período paleolítico, né? Tanto é que a quantidade de proteína por um pedaço de carne magra é em média de 35% no máximo, né? Sim, isso aí. Então, esses são fatores que têm que ser observados também na composição da dieta, né? E assim, isso faz parte também, todas essas dietas que acabam sendo a low carb, paleolítica, a dieta cetogênica, elas passam pela demonização, como tu falou no começo, demonização dos carboidratos, Uhum. né? Então, todo mundo acredita que hoje em dia os carboidratos são os grandes responsáveis, né? Mas não é os carboidratos em si, nenhum alimento ele é responsável por aumento de massa gorda ou por doenças específicas, né? Como Uhum. você utiliza e o excesso dos carboidratos é que vai causar isso. Então tem até uma revisão da Cochrane, né, que traz vários artigos e os indivíduos somados desses artigos são 15 mil indivíduos, né? E ali ela Sim. avaliou então qual que era o percentual de carboidratos ideal para uma dieta. E ela mostrou ali que a expectativa de vida era muito maior em indivíduos que trabalhavam com carboidratos entre 45% e 65% do valor calórico, né, da dieta. Então, não deixa de ser muito próximo das recomendações que a gente tem hoje em dia, né? Que ficam aí Aham. entre 50% e 65%. Então, entre 45%, 45 já é um valor abaixo dos carboidratos do que a gente vem utilizando na prática clínica, né? Que as Sim. recomendações indicam. Então, de certa forma, já é um pouco menos de carboidrato. Sim. Então, quando essa dieta ultrapassa, sim, os 65%, e quando ela fica menor do que os 45%, aí sim a gente tem problemas de diminuição da expectativa de vida, piora da saúde geral, né? Mas esse estudo também avaliou qual que eram os alimentos associados. E quando esses alimentos, né, que ficavam abaixo dos 45% de carboidratos e acima dos 65% de carboidratos eram associados a alto consumo de gorduras animais, a tendência era que a expectativa de vida diminuísse mais ainda, né? Uhum. Então, o que a gente conclui com isso? Que tem uma faixa legal entre 45% e 65% de carboidratos, onde a vida é boa, né? Onde você pode comer os carboidratos sem se penalizar, né? Comer Sim, aquela sim. lasanha, comer macarronada, então não tem problema nenhum, desde que você respeite esses limites e quando você puder não associar esse tipo de alimentação ao consumo excessivo, né, dessas gorduras saturadas, gorduras animais, melhor ainda. Então, preferir carnes Sim. magras, que é o que a gente vem falando desde sempre, né? Uhum. Tranquilo, Celso. Queria passar um pouco mais para outros assuntos também, até para a gente não ficar muito preso no assunto Sim, claro. só. A ideia aqui é fazer um bate-papo mais aberto hoje. De repente, depois nós vamos marcar um só para falar mais especificamente de Cada algum uma desses temas. específica, né? Isso aí dá para ficar horas falando, né? Eu queria saber se existe algum alimento
que tu recomendaria que todo mundo ingerisse e da mesma forma algum que tu recomendaria que ninguém deveria comer? Cara, isso é. Eu acho uma coisa muito difícil, André, falar assim um alimento, esse alimento vai fazer bem para todo mundo, ou esse alimento vai Sim. fazer mal para todo mundo. É comum a gente ver lista dos piores alimentos e os melhores alimentos, né? Uhum. Mas eu especificamente quando eu trabalho na clínica com os pacientes, eu não excluo nenhum alimento da dieta, cara. Você pode comer qualquer coisa, desde que você tenha equilíbrio na sua dieta, né? É bem aquela questão, hoje em dia até se tornou uma dieta, mais uma vez, dieta flexível, né? É Sim, sim. um tipo específico de dieta, mas isso na verdade é um comportamento, né? A dieta flexível nada mais é você saber que no dia anterior você extrapolou e você reequilibrar a sua alimentação no dia seguinte, né? Fazendo um balanço geral para que o resultado final da sua semana seja positivo, né? Então, na minha opinião, eu não indicaria nenhum alimento que faz bem para todo mundo e nenhum que faz mal para todo mundo. Claro que a gente tem as recomendações, né? A ingerir mais 400 gramas de frutas, vegetais, enfim. Essas são algumas indicações, mas um alimento específico eu não indicaria. Ótimo. Eu imaginei que a tua resposta seria essa, mas como isso é uma pergunta que eu ouço muito, né? E não sou nutricionista, não posso opinar assim com tanta severidade, vamos dizer assim. Então eu queria ouvir do cara que é profissional disso, que tem especialização e tal. Tu falou em dieta flexível, da qual, se tivesse que escolher uma, seria a que eu mais recomendaria para alguém. Sim. Porque vejo como uma ideia de reeducação, né? Da pessoa pensar o que está comendo. Ela tem que saber mais ou menos o que tem de proteína, de carboidrato. Eu conheço muita gente que nem sabe o que são os macronutrientes, né? Quais são. E, aliás, para quem está assistindo no canal do YouTube, aqui em cima eu vou deixar também uma playlist que eu fiz com todos os macronutrientes. Pode assistir também lá, né Celso? Mas assim, sobre a dieta flexível, eu acho que não precisaria a pessoa ficar pensando sempre, né, sobre isso. Poderia ter uma ideia primeiro, ela serve para a gente repensar a alimentação e depois começar devagarinho aí se desprendendo desse cálculo excessivo dos macronutrientes, né? A não ser que seja um atleta, claro. E aí, mudando mais uma vez de assunto, assim, meio drasticamente, uma pergunta que também sempre fazem, e assim, ó, faz mais de 10 anos que eu tô nessa área e ainda ouço essa pergunta, que é se existe alguma dieta, no meu caso eu ouço muito de treino, tá? Mas também fazem de dieta, se existe alguma dieta que tu acha que funciona para perda de gordura localizada? Cara, assim, perda de gordura localizada, né? Eu acredito que dentro do nosso corpo existam regiões do corpo que são mais predispostas, mais sensíveis, né, a reagir a certos estímulos. Mas em si na dieta você não tem como direcionar um nutriente para uma região específica, né? Isso é uma questão da fisiologia do indivíduo, que o corpo necessitando mais de nutrientes naquela região, ele vai absorver mais e vai direcionar mais para aquela região para ele ser aproveitado. Mas a dieta não é direcionada para nenhuma parte específica. Principalmente na questão da perda de gordura, né? Muito se fala perder a gordura abdominal, né? Que eu acho que é a gordura que mais incomoda os indivíduos aí. Eu sei bem disso. Não tem como direcionar, né, cara? Você vai perder gordura de uma forma geral no seu corpo e aí sim essa perda geral de gordura vai acabar transparecendo mais em alguns locais e menos em outros, mas enfim, o percentual de gordura ele é reduzido de uma forma geral. O que acontece, por exemplo, no abdômen é que a gente tem, além da gordura subcutânea, né, que é a que você consegue pinçar ali, que é o pneuzinho que fica por fora, a gente tem a questão da gordura visceral. E quando você está em um processo de perda de gordura e você consegue diminuir a gordura subcutânea de forma geral e você consegue diminuir a gordura visceral, que é a que está em volta, né, nas suas vísceras, nos seus órgãos ali na parte interna, muitas vezes o abdômen acaba tendo uma grande diferença muito maior do que nos membros como braços e pernas, então ele fica muito mais aparente a redução naquele local, né? De acordo com o volume que você tinha. E as pessoas acabam
eu acho que pensando que você direcionou a perda de gordura para aquela região abdominal, né? Mas de forma geral não tem como direcionar a perda de gordura para um lugar específico. Eu vejo muito também as pessoas que querem fazer abdominal para perder barriga. Sim. Isso ainda é uma coisa que eu tenho que ouvir. Muito embora exista assim, ó, para não dizer que não existe 100%, existe alguma coisa que indica que a gente faz por exemplo, um aeróbico de moderada intensidade, a gente pode aumentar a sensibilidade lá, a insulina e GH no tecido do abdômen. Mas assim, é uma coisa tão pequena que só vai dar efeito em pessoas muito treinadas já. Não vai dar tanta diferença na pessoa que está obesa ou a pessoa que está bem acima do peso, né? Então... Agora deixa eu rebater com uma pergunta, né? Fazer para ti. Ai, lá vem ele. Pensando nisso, né? Uma coisa que eu acredito, mas assim, por puro empirismo, né? Nunca li a respeito, mas assim, me parece, assim, empiricamente que você tem que estimular todos os locais, né? E acredito que se um local ele é estimulado, talvez ele trabalhe de uma forma melhor e aquele local estimulado ele contribua, né, para essa queima, a musculatura em si, né? Sim. Na verdade, como é que eu vou te dizer? O nosso corpo tem uma tendência de diminuir primeiro a gordura dos membros. Por quê? Porque ele entende que é o que tu precisa ter mais liberado para trabalhar primeiro são os membros. Né? Então, por isso que quase todo mundo começa a emagrecer, perde primeiro o tamanho nos braços, depois nas pernas, depois no bumbum e depois na barriga. Em geral, é mais ou menos essa sequência, se tu for ver, né? E isso não vai fazer diferença do treino, não faz muita diferença do treino. Não adianta eu fazer abdominal e querer perder. No treino você vai trabalhar todos os grupos musculares, né, de certa forma. Exato, e você quanto mais músculos... Geral, né? Sim, exato, e quanto mais músculos tu tem trabalhado no teu treino, maior é tua queima calórica no momento do treino, maior vai ser tua queima calórica no pós-treino, e maior vai ser a tua liberação hormonal também no pós-treino, né? Então a gente tem que trabalhar o corpo como uma máquina complexa, não como uma coisa fracionada. Esse é um assunto legal que a gente podia falar, cara. Os hormônios que são estimulados quando a pessoa ela treina e como que ela pode aproveitar isso. Sim, podemos fazer seus ganhos. Podemos fazer uma série aí fazer um do GH, um da testa, um da progesterona. Isso aí, é legal, cara. Mas de forma geral, assim, não tem muito como direcionar, né, cara? É o padrão de distribuição da gordura da pessoa. Existem percentuais, né? Se você jogar, se uma pessoa pega esse vídeo aqui, vê o que a gente tá falando, e ela jogar percentual de gordura corporal masculino, percentual de gordura corporal feminino, no Google, ele vai dar alguns fenótipos ali, algumas estruturas corporais que a pessoa pode observar que é meio que um padrão, assim, né? Quando você tem um percentual de gordura, a gordura se deposita mais em alguns locais, né? Mais em outros, né? Claro que isso... E tem uma diferença também de gênero também, né? Isso, a mulher tem uma tendência maior de acumular no seio e no bumbum, enquanto que o homem tem uma tendência maior de acumular na região do abdômen, né? Isso até... a gente chama de gordura androide e ginoide, né? Isso, exatamente. E tem alguma coisa que diz até que tem a ver com a evolução, né? De facilitar o processo reprodutório. Então, se o homem ele tem gordura na parte do membro inferior, vai dificultar o uso do sistema reprodutor do homem. E na mulher é o contrário, se ela tem gordura abdominal, vai dificultar também a reprodução. Então, existe algum indício, de novo, não é nada muito certo, né? De que isso é uma herança genética ainda que a gente tem de evolução. Mas, né, e outra, né, André, tem as características de cada indivíduo, né? Sim, vai variar. Né? Claro, uma pessoa pode ter o culotezinho maior, né? Exatamente. Mais acúmulo de gordura corporal, mais nas costas, né? Isso é uma característica. É a mesma coisa que dizer que todo homem vai ser peludo nas costas, né? Tem gente que não é. Tem cara que não é, tem cara que é o Tony Ramos. É isso né? aí, cara. Entendeu? Exato. Então, tem uma tendência maior a ser peludo, mas não quer dizer que vai ser. Então, é a mesma coisa, tem uma tendência maior a ser calvo, mas não quer dizer que vai ser. Né? Aí tem a herança genética. A calvície é bem fácil de... Tá recuando aqui, cara.
É, tá com medo aqui, tá começando Eu acho a que retroceder é o meu a futuro. tropa. Eu acho que tava Eu mais na comecei assim base com 18 da anos. testinha. Eu comecei assim com 18, cara. Agora eu tô com 30, olha aí. Tô sem nada já. Mas os meus cabelos Já foi embora. pararam de cair agora eles se jogam. Celso, eu acho que por hoje foi uma excelente conversa. Eu queria saber de ti se tu tem alguma mensagem de forma geral para falar para o pessoal sobre alimentação. A gente já tinha falado até no vídeo passado, né, que a gente fica meio que reproduzindo o clichê aqui. Mas eu quero que tu faça agora a tua parte de nutricionista de incentivar o pessoal a seguir uma alimentação mais saudável. Sim. O que eu posso dizer é assim, que as pessoas procurem entender como funciona, né? Mesmo que ela vá ler na internet, em blogs, enfim, que às vezes não é o local mais recomendado, né? Porque tem muita Assistindo os vídeos no desinformação, YouTube. né? Isso, ou no vídeo do YouTube. Cara, o YouTube para mim é uma das melhores ferramentas de redes sociais que tem, pelo menos assim, né? Porque você consegue obter informação de profissionais, né, da área, enfim. Mas o que acontece? Você não tem que limitar, excluir nada da sua vida. Você só tem que saber ingerir as coisas de forma equilibrada, né? Você saber que se você ingerir fast food todo dia, provavelmente você vai ter um problema causado por esse fast food, né? Pelo excesso, pela quantidade de calorias, enfim. Você tem que saber distribuir refeições no seu dia, né? E procurar entender, por exemplo, o que tu falou antes dos macros, né? Uma parte importante, né? Saber o que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, começar a partir daí, entender de onde vêm as vitaminas, né? Ver que a gente obtém vitaminas aí das frutas, dos vegetais, né? De alguns alimentos específicos, saber distribuir isso no dia a dia, né? E não ficar se penalizando, nossa, hoje eu saí da dieta, mas ser flexível e voltar, né? Procurar alimentos Sim, claro. saudáveis, né? Uma coisa que muito se fala é descascar mais, desembalar menos, né? Isso quer dizer que a gente procura alimentos mais naturais sempre que possível. Claro que às vezes eles têm um acréscimo um pouco salgado no preço, Pois mas é. a gente tem que ir fazendo o possível. E entender que, assim, essa aprendizagem, né, essa reeducação na alimentação, ela vai ser uma escadinha, né? Então, às vezes você erra todo dia, mas você entende que você errou naquilo e isso é uma aprendizagem. Então, você vai acumulando no seu currículo ali mais conhecimento a respeito da alimentação. E isso vai fazer com que você tenha melhores escolhas e que melhore, sim, os seus hábitos. E esses hábitos saudáveis é que vão levar você a ter uma longevidade maior e uma saúde melhor. Perfeito, Celso. Só me surgiu mais uma perguntinha aqui, se tu não te importar. Mais uma Não, vai lá. perguntinha aqui que na verdade ela já tinha me ocorrido e eu acabei me esquecendo. Que Sim. é, tu acha mais importante para a pessoa que quer emagrecer ou ganhar massa muscular, ela ter um balanço energético positivo ou negativo, ou ter Sim. mais qualidade do tipo de alimento que ela escolhe? O que ela tem que pensar primeiro? Tá. Então, assim, André, isso é uma coisa bem polêmica, até tem muitos profissionais que eles afirmam, né, que não importa a contagem de calorias, mas a contagem de calorias, ela sempre vai ser determinante de você ganhar ou perder peso, né? Então, para você perder peso, você tem que causar um déficit calórico, e para você ganhar peso, você tem que causar um superávit calórico, né? É o balanço energético básico. O que acontece é que nem sempre a pessoa precisa fazer a alimentação dela pensando nisso. Porque se ela for partir para uma abordagem qualitativa, né, escolhendo os melhores alimentos para o dia a dia dela, esse déficit que é para ela perder ou o superávit dela, ele vai se encaixando, ela vai conseguindo adequar isso sem saber, Sim. né? Então, você tem que conciliar, né, o seu objetivo com a quantidade de calorias e a alimentação saudável vai ser a que vai fornecer os nutrientes para você. Então, você tem que ter Exato. uma abordagem qualitativa associada à quantitativa. Mas não quer dizer que você tenha que escolher uma ou outra, né? Você fazer boas escolhas é fazer escolhas qualitativas e essas boas escolhas qualitativas vão fazer você ter um déficit calórico, um superávit calórico, de acordo com as escolhas que você fizer. Você vai ajustando essa alimentação em calorias de acordo com as escolhas qualitativas, né? E aí sim você provavelmente vai ter sucesso aí no seu objetivo, né?
Sim, até porque eu acho que a qualidade do alimento vai dar mais saciedade também, né? Exato, A cara. pessoa É que vai assim, ter pode menos você fome, vai pensar ter. só calorias. Mas, cara, como que eu conto calorias? Porque eu tenho que considerar quando eu quero, por exemplo, o meu objetivo é fazer um déficit calórico, né? Eu tenho que Uhum, colocar que se eu colocar mais fibras na dieta, eu vou ter mais saciedade, eu vou absorver menos gorduras, então eu vou absorver menos daquelas gorduras que eu já ingeri, né? Então, uhum, esse superávit ou esse déficit calórico não é o que eu boto dentro da minha boca, mas sim o que o meu corpo aproveita, né? Então, aham, é essa forma que a gente tem que pensar, porque às vezes, até proteína, né? Muito pessoal fala proteína, mas eu jogo um monte de proteína, quanto disso o meu corpo absorve bastante, mas quanto ele aproveita, né? Quanto ele excreta lá pelo rim. Então, é, uhum. eu aproveito que eu tenho que pensar como a minha carga calórica, não o que eu jogo para dentro. Porque a gente estipula o que joga para dentro, né? Para fazer o cálculo da dieta, mas já pensando na fisiologia e vai adaptando para cada indivíduo, que é a individualidade Aham. biológica. Eu vou acompanhando e vendo como esse indivíduo reage àquela adequação que eu imaginei que fosse ideal para ele, né? Isso é mais um assunto que é importante, que é a individualização da dieta, né? Mas isso aí eu vou deixar para Sim. um próximo vídeo, senão nosso vídeo aqui vai passar Vai do nosso 50 estimado aqui. minutos. Eu acho que nós já estamos aqui com mais ou menos uns 35 minutos, quase, então É, eu vou encerrando aqui por hoje, para não ficar mais longo que isso, já é bastante sim. longo, né? E, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui um link que vocês podem acessar para contratar o serviço do Celso, tá? Se vocês quiserem. É um serviço, assim, ó, excelente. Posso afirmar, já indiquei ele para vários clientes aqui. Não é um custo que seja fora do orçamento de ninguém. É bem tranquilo, né, Celso? Sim. E com certeza o resultado vai ser assim, ó, se você tiver paciência de entender que o cara tá trabalhando com a sua individualidade e como ele falou, ele vai testar um pouquinho do que seria um guideline, né, do que seria indicado para quase todo mundo e daí ele vai adequando para você. Isso é um processo que leva algum tempo, então não adianta querer chegar no Celso hoje e daqui uma semana tá perdendo peso pro carnaval ou pra praia, né, Celso? Sim. Então, vou deixar aqui Eu, embaixo o link. eu só Pode em falar, Celso. relação a isso, André, em tudo, se você for buscar coisas sobre alimentação, né, as pessoas têm que ir acumulando esse aprendizagem, esse aprendizado, entender que esse acúmulo vai trazendo experiência e com a Uhum. consistência, às vezes, da atividade física, essas coisas associadas é que vão dar o resultado final, né? Então tem que ter um pouquinho Exatamente. de paciência. É um resultado a longo prazo, né? Isso é que nem um investimento, por exemplo, em título financeiro. Não adianta querer ter resultado rápido amanhã. A menos que você entenda muito de bolsa, que lá pode dar resultado. Na alimentação e no treino não tem essa. É longo prazo, é renda fixa. Né, Celso? Então tá, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenham gostado. Aqui do lado vai aparecer uns vídeos para vocês acessarem as nossas playlists e aqui um botão para se inscrever no canal. E vai lá e curte a página do Celso. Como é que é o nome da tua página lá no Facebook, Celso? É Maxi Clínica, cara. Que é essa Então vai aqui, lá ó. e curte a Maxi Maxi Clínica. Clínica. Eu vou deixar aqui também escrito aqui embaixo também, certo? Valeu, Celso. Muito obrigado por assistir até Valeu, aqui. pessoal. Obrigado pela oportunidade, cara. Até uma próxima. Até o próximo vídeo. Um abraço.